Hoje o nosso vídeo de perguntas é um pouquinho diferente porque ele exigiu um pouquinho mais de trabalho. E a pergunta de hoje é do Marcos Almeida. Eu nunca sei se estou organizando direito o meu tempo, fica a minha sugestão de fazer um vídeo explicando isso. E Marcos, estou atendendo a sua sugestão. O que veremos nesse vídeo? Primeiro nós vamos ver sobre como dividir o tempo dentro do estudo, entre questões, revisões e estudo teórico. Depois a gente vai ver como montar um cronograma. Eu já respondi uma pergunta esses tempos, mas vamos responder novamente um pouquinho mais visual agora, com vídeo, porque eu estou recebendo muita pergunta nesse sentido. E a gente vai ver sobre ciclo de estudos, cronograma tradicional e técnica Pomodoro. Tudo isso eu vou tentar ser mais objetivo possível. Vou ser mais objetivo. Vamos lá, vou ser mais objetivo possível para você não perder seu tempo. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, sou aqui o criador do canal PróximosConcursos.com, atualmente sou auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de São Paulo e todos os dias, às 18 horas, eu respondo uma pergunta de concurseiro. Dúvidas, problemas, o que está tirando seu sono, ou até aquela perguntinha básica, eu tô aqui para te ajudar, porque assim como eu, quero ver você estável, tranquilo, seguro numa carreira com propósito, que eu acho o mais importante. Bom, vamos começar com a divisão do tempo. Se você está iniciando no mundo de concurso público, ou seja, está começando agora, ou não viu pelo menos uma vez todo o edital, o estudo teórico deve ser seu foco, pelo menos 70%, 80% do tempo deve ser estudo teórico. O que significa isso? Dentro de uma hora, 70% dessa uma hora você deve concentrar no estudo teórico. Se está estudando português, 70% do tempo em português, ou 80%, né? Se está estudando matemática, 80% do tempo dessa hora de estudo matemática e assim por diante, da parte teórica. Questões você coloca aqui dentro porque as questões de concursos neste momento ela é mais uma fase de aprendizado, ela ainda não é para uma revisão. E revisão mesmo, que é aquilo você fazer flashcard, você reler os seus resumos de uma maneira ativa. Temos aí a técnica do estudo ativo, se você quiser, dá uma olhadinha no canal. A revisão em si só, ou ver mapa mental, flashcard, resumos, etc, você deve gastar entre 20% a 30% do seu tempo. Então, desde o início, você precisa revisar. Isso é muito, mas muito importante mesmo, ok? Bom, se você é intermediário, o que é intermediário? Aquela pessoa que já viu pelo menos quase todo o edital ou todo o edital pelo menos uma vez. O estudo teórico tem que diminuir para 50%, aí você vai ter que aumentar a quantidade de questões de concursos anteriores e pelo menos 20% do seu tempo deve ser dedicado para revisões. E se você é avançado, quem é avançado? Aquele que está nos simulados acertando 70% ou 65% ou mais das questões. O estudo teórico tem que ser 20% ou menos, você vai a partir das questões e da revisão voltar na teoria, não vai perder seu tempo relendo a apostila ou vendo videoaula que já sabe, é o maior erro das pessoas que cometem nessa fase avançada. 50% do seu tempo vai ser revisando questões de concursos anteriores e fazendo questões e revisão pura ativa, tanto questões quanto revisão ativa, você vai ter que fazer 30% de revisão, 50% de questões, pelo menos. Só que eu estou dando uma ideia por cima. Por que essa divisão? Porque no início você tem muita coisa para aprender. Então no início você precisa de mais teoria, questões é para ajudar na teoria e a revisão é importante em todas as fases, né? No finalzinho, você precisa focalizar em questões e revisão. Quase todo o seu estudo tem que ser focalizado nisso e voltar na teoria apenas para complementar o que você já aprendeu, ok? O que você ainda não aprendeu. Eita, segunda-feira hoje. Bom, quantidade de horas estudadas. Como que você vai dividir as matérias? Para saber, eu tenho que estudar quantas horas de português, quantas de matemática, quanto tempo eu vou dividir. Primeiro você pega o peso do concurso. O que é o peso do concurso? Ou a quantidade de questões, ou às vezes o concurso tem peso mesmo. É o percentual pesado mesmo da prova, é o percentual do concurso na prova. Então, tem 20 de língua portuguesa, são 100 questões, então é 20%. Tem 20, o peso é 2. Aí você vai ter que duplicar, aí você vai ter que jogar e fazer umas regras de 3. Mas pelo menos 50% do seu tempo de estudo você tem que levar em conta
o peso do concurso. Então vamos dizer que você tem 10 horas para dividir aí o seu estudo. Então, essas 5 horas você vai ter que dividir de acordo, fazer uma regra de 3 de acordo com o peso do concurso. Então vai ser, sei lá, tantas horas de português, tantas horas de matemática e assim por diante. Outras 2 horas e meia, 25%, você vai dividir pela quantidade de matéria para estudar. Porque às vezes é uma matéria que não tem muito peso, mas tem muita quantidade de estudo. Então você vai ter que balancear isso aí. E a sua dificuldade com a matéria, ou seja, matérias que você tem mais dificuldade, geralmente as exatas, matemática, você vai ter que dar um pouquinho mais de tempo. Os outros 25%. Então você vai pegar as suas 10 horas, metade das 10 horas, fazer uma regrinha de 3 lá e dividir de acordo com o peso. 2 horas e meia dividir de acordo com a quantidade de matéria e 2 horas e meia de acordo com a dificuldade. Pode ser 20 horas, pode ser 30 horas. Pode parecer complexo, mas eu tenho uma planilha que faz isso direitinho, rapidão, sem muitos problemas. Tô deixando o link aí na descrição que ela já faz essa divisão, então não se estressa muito, fica tranquilo que ela já faz essa divisão para você. Depois você só tem que calibrar, porque isso aqui é um norte, não é exato, né? Dá para jogar e depois você vai somar a quantidade do peso. Vamos dizer que aqui deu 1 hora de peso, sei lá, português, aqui deu 1 hora. Que deu 25 minutos, aqui deu 25 minutos, então você vai estudar 1 hora e 50 minutos português. É assim que vai fazer. Espero que eu tenha explicado bem. Nessa planilha você vai ver, até na explicação, a planilha vem com vídeo, então você vai entender um pouquinho melhor. Mas a ideia é o quê? Você tem que dar mais atenção no peso do concurso e depois dividir de acordo com a quantidade de matéria e sua dificuldade, dando para poder dar mais atenção naquelas matérias que tem mais quantidade e mais dificuldade, ok? Bom, o que é um cronograma tradicional? Eu peguei aqui um exemplo do INSS, é um cronograma que você pega lá, bota os seus horários, o que vai estudar em cada horário. Segunda-feira às 19 horas vou estudar português, às 19h50 direito administrativo, e assim por diante. Você faz todos os dias que você vai estudar. Pode botar aqui sábado e domingo também, você que tá preguiçoso, hein? O ciclo de estudos. O ciclo de estudos você não pega e não diz, segunda-feira eu vou estudar isso. Você faz assim, Dentro de um ciclo você monta a quantidade de horas ideais de acordo com essa quantidade aqui que você dividiu. Daí vamos ver que nessa divisão deu que você tem que estudar 3 horas de português, 2 de matemática, 1 de inglês, 2 de direito constitucional e 2 de administrativo. Esse é o seu ciclo. Aí você começa o ciclo, estudou 1 hora de português, não precisa estudar as 3 seguidas de português. Pula para direito administrativo, pula para constitucional, você tem essa flexibilidade de jogar. O que é importante, você só vai estudar português de novo depois que estudou as 3 horas. Então, estudei as 3 horas aqui de português. Não vai estudar português de novo até completar todo o ciclo. Estudei 1 hora de inglês. Você só vai estudar inglês de novo depois que estudar 2 de constitucional, 2 de administrativo, 3 de português e 2 de raciocínio lógico. Ou seja, você vai ter que, depois que completa um ciclo, que você termina para o outro. Mas você tem toda a liberdade de ficar pulando de um lado para o outro. De raciocínio lógico para administrativo, de português para inglês, de constitucional para raciocínio lógico. Eu gosto muito desse método, por quê? Porque você tem mais flexibilidade para os imprevistos da vida. Infelizmente, eu não consigo ter uma vida assim, tão regradinha, porque olha, nossa, aqui eu tive um compromisso, aqui eu tive que ir no dentista, aqui eu tive não sei o que, então eu não consigo ter essa flexibilidade, essa certeza. E aqui não, aqui você tem toda uma flexibilidade, vai rodando o ciclo o máximo de vezes possível. Eu recomendo que você faça os ciclos menores, né? Aqui está um exemplo de um ciclo da minha planilha, essa que calcula automaticamente. Esse aqui é um ciclo grande, talvez não seja tão bom, mas é um exemplo de um ciclo pequeno, só direito e matemática. São 12 horas de direito e 8 de matemática. Tá ruim esse ciclo, hein? Daí você deixa no verdinho aqui as horas que tem que estudar e vai marcando o xizinho que estudou. É só um exemplo. A planilha ajuda você a calcular direitinho o seu ciclo aí. E é um método, tem gente que funciona muito bem aqui, funciona melhor no cronograma tradicional, porque não, é um compromisso meu, eu tenho que ter responsabilidade. Se você é dessas pessoas, fica com o cronograma tradicional, mas se você é que nem eu, dessas pessoas um pouco mais confusas mentalmente, aí eu recomendo o ciclo que você tem mais flexibilidade. Esse tipo de cronograma me deixa muito ansioso, esse aqui me deixa um pouquinho mais tranquilo, ok? Bom, e temos a técnica Pomodoro. Para que serve a técnica Pomodoro? Para pessoas que têm dificuldade de foco. Então, se você utiliza essa técnica,
No começo talvez seja um pouco complicado, mas se você continuar utilizando, você vai aumentar o seu foco e os estudos indicam que você aumenta a sua concentração. Mas não funciona para todo mundo, eu preciso alertar. Você tem que testar e ver se funciona para você. Como começa a técnica Pomodoro? Você estuda com foco durante 25 minutos, descansa 5 minutos, estuda com foco durante 25 minutos, descansa 5 minutos, estuda com foco 25 minutos, descansa 5, estuda com foco de novo 25, e aí você descansa de 15 a 30 minutos. Esse é o objetivo. Bom, aqui eu peguei do Reinvent, que pode dar os créditos, né? O que é importante aqui? Não precisa estudar a mesma disciplina. Você pode fazer 25-25 a mesma disciplina, depois 25-25 a outra, ok? Dentro de um ciclo pode ser, ou você pode fazer todos da mesma, tanto faz. Você pode fazer o ciclo da mesma disciplina, o que é importante. Quando você estiver estudando com foco, coloque um papel do lado e tudo que vier à sua mente de coisas que você tem que fazer, anote ali no papel e faça depois. Não responda o WhatsApp, não abra nada da internet, a menos que esteja relacionado com o estudo. Não faça nada que tire a sua distração. É foco mesmo esses 25 minutos. Se caso tenha alguma urgência, caso esteja pegando fogo na casa, caso esteja caindo o mundo e você tenha que parar, aí você não conta. Vamos dizer que você está estudando 10 minutos aqui e teve que parar, zera, começa os 25 minutos de novo. Ou aqui teve que parar, zera, começa, não volta para o outro ciclo, né? Mas pro início ali, mas zera e começa os 25 minutos de novo, ok? Tem pessoas que fazem esse ciclo de 50 a 40 minutos. O que é importante você ter em mente? O nosso pico de concentração ocorre nos 30 minutos. A partir dos 30 minutos a gente começa a perder concentração. Então faça pausas pelo menos a cada 50 minutos. Então faça aqui, não faça ciclos superiores a 50 minutos. Eu recomendo iniciar com o tradicional, 25 minutos, deixe o celular despertando, tire todas as notificações para não ficar pipocando, né? Mas deixa para despertar dali a 25 minutos. Ou tem até no Google de graça, você coloca Pomodoro Timer, você vai achar aí despertadores que vão te alertar. É uma técnica muito boa para quem tem dificuldade de concentração. Resumidamente, Marcos, foi praticamente uma aula, né? Vamos lá então. Divisão do tempo. Começa dando mais atenção para a parte teórica e um pouquinho para a revisão. No final você vai dar mais atenção para as questões e revisão e menos para a parte teórica, de acordo com o seu estágio que está avançando nos estudos. Só a quantidade de horas estudadas você deve dividir proporcionalmente, dando mais tempo para aquelas matérias que têm mais peso, a que você tem mais dificuldade e a que você tem mais quantidade de material para estudar. Aí ou é videoaula, ou é páginas de apostila, de livros e tudo mais. Você pode utilizar um cronograma tradicional, que é o que a maioria das pessoas fazem, ou você pode utilizar o ciclo de estudo, que é o que as pessoas bagunçadas mentalmente, que nem eu, utilizam e funciona muito bem. E se você tem muita dificuldade de concentração, teste pelo menos o método Pomodoro, que eu sei que vai te ajudar. Se você quiser mais informações sobre ciclo de estudo, cronograma de estudo, a planilha, tá tudo aí na descrição, ou me peça nos comentários que eu mando para você um monte de material grátis. Desejo todo sucesso no mundo para você, Marcos, e para todos que estão assistindo, e me ajude aqui no meu trabalho, dando joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários, maratone aí meus vídeos, ajuda aí bastante o canal, assista o máximo de vídeos possível, e se tiver dúvida, coloque nos comentários. Abração e sucesso!